Olá, eu sou o Dair Comim, sou psicólogo especialista em hipnose clínica e esse é o canal Meditos Brasil. Bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, considere inscrever-se, pois sempre estou compartilhando diferentes conteúdos, sessões de hipnose e também diferentes conteúdos para a sua saúde emocional e a melhora da sua performance emocional e mental também. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like para que esse conteúdo possa ser espalhado para outras pessoas que também talvez esse conteúdo possa ser interessante. E essa é a série 7 sinais e hoje eu vou falar sobre os 7 sinais da maturidade emocional. E o primeiro sinal, né, de maturidade emocional é você saber dizer adeus, né? Você saber deixar para trás coisas que por vezes já não fazem mais sentido, ou deixar o passado do passado, quer dizer, não ficar trazendo o tempo todo coisas do passado para o presente, conseguir realmente identificar quando algo chegou ao fim, quando algo se esgotou, quando já não vale mais a pena insistir naquela situação, naquele comportamento, naquela dinâmica. Então, a maturidade emocional é quando você consegue realmente deixar para trás realmente algo que já não faz mais sentido. Então, esse é o primeiro sinal de maturidade emocional. O segundo sinal de maturidade emocional é a pessoa consegue olhar para o passado emocional, né, sem dor, né? É claro que muitas coisas, né, aconteceram aí em termos de passado, muitas coisas que causaram dor, né? Mas isso precisa ficar no passado. Então, quando você consegue realmente elaborar tudo isso que aconteceu no passado, de repente uma perda, uma separação, uma mudança importante na sua vida, uma mudança de trabalho, quando você realmente começa a olhar muito para o passado e falar, nesse tempo era tão bom, e de alguma forma essa nostalgia que por vezes pode até fazer mal, pode trazer dor, né, significa que você não conseguiu exatamente lidar, né, com essas questões do passado, não conseguiu elaborar ou mesmo ressignificar, e essas coisas do passado continuam a te impactar de alguma forma, a trazer dor. Então, isso mostra, obviamente, uma imaturidade emocional. E quando você consegue lidar bem com tudo isso, mostra que já existe uma maturidade emocional e que você conseguiu superar, né, todas essas questões e olhar para o passado até mesmo de uma forma, pode ser de uma forma tranquila, de uma forma até mesmo indiferente, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na hipnose mesmo, né, quando eu trabalho essa coisa de trabalhar um trauma, de ressignificar alguma situação, não significa que você vai esquecer o passado, né? Ou de repente esquecer uma pessoa que foi muito importante para você, que já não faz mais parte da sua vida, esquecer alguém, esquecer um amor, ou mesmo ressignificar um trauma, não significa que você vai esquecer ou mesmo apagar isso que aconteceu no seu passado. Mas o que se faz dentro de um processo de terapia, por exemplo, principalmente com hipnose, com hipnoterapia, é ressignificar a emoção, o sentimento, porque o que te faz mal em relação ao passado é o que você sente em relação ao passado e não exatamente o que aconteceu, né? O que aconteceu, claro, pode ter sido uma coisa ruim, traumática, mas o que permanece é a emoção, porque aquilo já não existe mais na sua vida, aquilo já deixou de ser real na sua vida, mas a emoção, o sentimento, na medida que você não elabora, ele continua presente. Então, quando você traz o passado para o presente e tem todo um impacto emocional de dor, de frustração, de raiva, de mágoa, independente da emoção. Então, quando você faz um trabalho terapêutico, ou mesmo você faz um trabalho consigo mesmo, né, de autoconhecimento, de autoelaboração interna, essa maturidade emocional, ela diz respeito exatamente a você lidar de uma forma mais saudável com as suas emoções, né, com as emoções que foram trazidas à tona naquela situação. E por vezes
não necessariamente você vai esquecer uma pessoa amada, por exemplo, quando ela já não faz mais parte da sua vida, mas aquele sentimento se tornará indiferente. Toda vez que você se conectar com a lembrança, né, do que aconteceu, você já não vai ter mais o sentimento, até que aquilo vá se desvanecendo naturalmente. Então isso vai mostrando essa maturidade emocional também. O terceiro sinal, então, é ter consciência, ter consciência do que você pensa e sabe, né? Quer dizer, isso tem a ver com o autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais você vai ampliar a sua maturidade emocional. Então, o autoconhecimento é extremamente importante para essa maturidade emocional. Ter consciência do que você sabe, do que você sente, do que você pensa, isso também te coloca frente aos seus próprios limites, né? Todos, né, temos limites, né? E os limites, por vezes, eles servem para ser respeitados ou servem para ser ultrapassados. E aí é uma questão de a maturidade, é você saber distinguir os diferentes limites, né? Quando você precisa respeitar aquele limite e quando você pode, de alguma forma, superar, ir além, transpassar aquele limite quando faz sentido para você. Então, esse autoconhecimento, essa consciência é extremamente importante para a maturidade emocional. O quarto sinal é não reclamar, né? Não necessariamente não reclamar de nada, né? Mas não ter esse comportamento de reclamar das coisas, né? Porque na medida em que você reclama das coisas, significa que você não está aceitando a realidade tal como ela é. Não que você não possa melhorar uma coisa ou outra, né? Mas por vezes quando você tem aquela pessoa que o tempo todo reclama, né? Que nada é bom o suficiente, ou as pessoas não são boas o suficiente, ninguém faz tão bem quanto ela faz, ou as coisas não acontecem como ela gostaria que acontecesse. Então o tempo todo a pessoa está reclamando, então isso mostra realmente uma imaturidade emocional. E quando você aceita melhor, né? Você dança com a realidade, você transita de uma forma leve com a realidade, isso mostra realmente essa maturidade emocional e poder aceitar de uma forma mais tranquila a realidade tal como ela é. O quinto sinal, então, de maturidade emocional é a pessoa que consegue ser empática sem deixar se influenciar, né, pelas emoções alheias, né? Porque é importante você ter essa consciência na medida em que você... Eu gosto muito mais da ideia não da empatia como se colocar no lugar do outro, mas se colocar ao lado do outro, né? Porque em tese é impossível você se colocar no lugar do outro, né? Porque para você fazer isso você teria que ser realmente o outro, né? Mas você se colocar ao lado da pessoa, se a pessoa está sofrendo com alguma situação, você estar lá junto e falar do tipo, pô, eu no seu lugar estaria sentindo a mesma coisa, também estaria triste, mas tudo bem, eu estou aqui, estou do seu lado para o que você precisar e ao mesmo tempo você não sofrer, não entrar também nessa dinâmica de sofrimento, né? Porque quando você entra, né? Porque as pessoas às vezes têm essa ideia de que a compaixão é uma coisa boa, né? Por vezes ela é boa realmente, né? Mas você não pode ver na compaixão como um vício, que é você sofrer junto com o outro, porque aí o que acontece é que você terá duas pessoas sofrendo e ninguém para resgatar, né? Desse lugar, desse sofrimento. Então a ideia é que você consiga resgatar a pessoa que está sofrendo, entender, claro, como a pessoa está naquele momento, mas de alguma forma servir de suporte para resgatar essa pessoa que está doente, essa pessoa que está sofrendo e trazer para um ambiente saudável, né? Agora, se você vai e você chora junto e você fica mal junto, você acaba aumentando ainda mais o sofrimento e não tem esse papel de resgatar a outra pessoa e levá-la
um lugar mais saudável, um lugar mais alegre, com uma dinâmica mais saudável. Então, a pessoa que tem essa maturidade emocional, ela consegue, obviamente, ser empática, entender a situação do outro, mas está lá para resgatar essa pessoa desse lugar e ajudá-la a ter novas percepções, a se conectar com novas emoções e novas possibilidades, né? Então, isso mostra muito dessa maturidade emocional. O sexto sinal, então, da maturidade emocional é não se castigar pelos seus erros, né? Porque na medida em que você se pune demais, né, pelos seus erros, você, por vezes, tem dificuldade até mesmo de aprender com aquilo, né? É você ver os seus erros como uma aprendizagem, não como um fracasso, né? Ou como um resultado, né? Porque tudo que você faz tem um resultado. Às vezes o resultado pode ser positivo, pode ser negativo, mas quando você olha para essa direção, você sempre está aprendendo, né? Então a ideia é que você aprenda com os seus erros e aí pense em novas estratégias, pense em como você pode fazer diferente para que aquilo não aconteça mais. Então o tempo que por vezes você perde se castigando é o tempo que você estaria ganhando dessa aprendizagem para que você possa, numa próxima situação, você fazer melhor e acertar mais, né? Então a maturidade emocional é quando você realmente olha para tudo isso de uma forma mais plácida, mais tranquila e aprende, né, com os seus erros e evolui, né? Eu acho que é extremamente importante essa evolução. E o sétimo sinal, então, da maturidade emocional é a pessoa, ela sabe, ela aprendeu, ela aprende a se abrir emocionalmente. Então, por vezes falar até mesmo, né, das suas fraquezas, das suas debilidades, daquilo que está sentindo, daquilo que está pensando, e ela faz isso livremente, abertamente, porque ela confia em si mesma, por vezes confia, estabelece uma relação de confiança também em relação ao outro, mas ela não tem medo, né, de mostrar as suas fraquezas, né, porque todos nós temos, né, as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas dificuldades de lidar com uma situação ou outra, e na medida em que você se mostra mais humano, né? Que você não fica com essa preocupação, né, do que as pessoas vão pensar de você, de se você vai passar essa imagem de fraqueza. Quando você já passou, né, você transpõe tudo isso, você consegue se abrir realmente para o outro, e isso, o outro vai te enxergar com mais humanidade e por vezes vai te ajudar muito mais, porque por vezes quando você o tempo todo você precisa demonstrar que você é forte, por vezes você cansa até mesmo de ser forte e ninguém te dá suporte quando você precisa, né? Então, por vezes, essa maturidade emocional é você realmente se mostrar como você é. Se você está bem, você está bem. Se você não está legal, também as pessoas precisam saber disso e você lida bem com essa dinâmica de que por vezes você não está bem, e que por vezes você precisa de um ombro amigo, você precisa de alguém para conversar, para expor aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo. Então, isso é extremamente importante, né? Essa maturidade emocional, claro, existem outras características, outros sinais também, mas esses são os principais sinais que realmente mostram, né, que você está nesse caminho da maturidade emocional, ou você já alcançou essa maturidade emocional e você encontra um equilíbrio muito maior, você consegue viver de uma forma melhor, tendo maturidade emocional. É claro que na medida em que você não consegue identificar isso, é importante buscar um diagnóstico mais preciso no sentido do que precisa ser trabalhado em você para que você possa alcançar essa maturidade emocional, porque isso vai realmente fazer toda a diferença no estilo de vida que você vai ter, em como você vai lidar com as diferentes situações do dia a dia, com a família, com seus relacionamentos, com o seu trabalho, com as suas amizades e tudo mais. Então, a maturidade emocional é extremamente importante para a sua evolução e para o seu bem-estar.
Mas é sempre importante, claro, buscar também, por vezes, uma ajuda emocional. No meu caso, como psicólogo, trabalho muito todas essas questões num nível mais profundo, mais inconsciente, faço todo um mapeamento para entender a dinâmica de cada um, realmente de cada paciente, e trabalhar isso num nível mais profundo. Lembrando sempre do meu trabalho, deixo meus contatos abaixo na descrição do vídeo, né? Atendo principalmente online, né? Eu sou psicólogo, especialista então em hipnose, tenho meus contatos abaixo, tem todos os serviços, mesmo os pacotes, né? Que também existem pacotes que eu deixo já preparado, né? Pacotes com sessões de hipnose que te ajudam também a trabalhar, né? Diferentes aspectos emocionais. Então, fico à disposição, os contatos estão abaixo na descrição do vídeo, e se você gostou desse conteúdo, compartilhe com pessoas que talvez esse conteúdo possa ser útil também. Quanto mais você compartilhar, quanto mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo, obviamente que você vai ter uma maturidade emocional de uma forma mais ampla, e é muito bom realmente você ter pessoas maduras emocionalmente ao seu redor, conviver com pessoas maduras emocionalmente. Isso é extremamente saudável, né? Saudável para você, saudável para o outro, saudável para os diferentes relacionamentos. Então, buscar, né, essa maturidade emocional é extremamente importante, e ao mesmo tempo você, por exemplo, como pai, como mãe, também poder passar isso para os seus filhos. Isso também é extremamente importante, né? Porque na medida que você começa já a trabalhar essa parte emocional desde cedo, obviamente que você vai ter depois um adulto que vai amadurecer emocionalmente muito mais rápido, né? Muito mais cedo, né? E não por vezes passar, né, por diferentes dificuldades aí, por longos períodos de tempo. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Compartilhe o vídeo, deixe seu like e continue acompanhando aqui, porque sempre estou compartilhando novos conteúdos. Até mais!